Shalom, shalom, queridos, escola de ativação e unção, libertadores do reino, louvado seja Deus. Nós vamos falar hoje sobre o dom de discernir espíritos. Vamos orar neste momento. Pai, nós te glorificamos mais uma vez, nós te exaltamos, te convidamos, amigo Espírito Santo, por favor, Senhor, vem ficar conosco. Faz do teu jeito, da tua maneira. Nos ensina, Pai, nesta manhã, Senhor. Não me deixe te atrapalhar. Senhor Espírito Santo, Pai, enquanto essa live estiver sendo gravada, Pai, o desejo do meu coração é que seja impartido com os teus filhos dons, poder e autoridade. Pai, que a unção do Espírito Santo os comece a tocar desde agora. Eu libero os teus anjos ministros agora, Pai, para ministrar a vida deles. E neste momento, Senhor, Pai, anjos guerreiros para guardar, para que toda manifestação e operação chegue até eles nesta manhã. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, nós anulamos, nós quebramos e arrancamos, ó Pai, todo dardo inflamado do maligno. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, em nome de Jesus, durante essa live, durante aqueles que vão assistir e ver esta aula, que sejam curados, que os anjos do Senhor comecem a ministrar cura agora, e ativação espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós falamos aqui sobre o dom de sabedoria, palavra de conhecimento ou de ciência, o dom da fé, os dons de curar. Falamos aqui sobre os dons de milagre, o dom de profecia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom de discernir espírito, que é um dom extraordinário. É uma ferramenta que Deus deu. Nós vamos abrir já o primeiro texto, no livro de Lucas, capítulo 13, verso de número 11. É uma palavra muito conhecida, Lucas 13, 11. Diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos que ela andava encurvada, e não podendo se endireitar. Queridos, preste atenção em algo. O dom de discernir espírito, ele tanto vai servir para você identificar bruxo, satanistas, ele vai servir para identificar o nível de unção que pessoas carregam, ele vai servir para identificar os dons espirituais que alguém também carrega, mas ele também vai funcionar como um raio-x. A Bíblia diz que o próprio Cristo estava ali e ele entendeu, ele recebeu a informação que havia um espírito de enfermidade naquela mulher. Ou como outros textos, onde a Bíblia diz que quando Jesus chegou, aquele homem que estava no tanque, o Senhor também sabia que ele já estava há um bom tempo naquela situação. Se não me engano, 38 anos. O dom de discernir espíritos, ele vai ser uma ferramenta para poder te ajudar a identificar quando é de Deus, quando não é de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 16, e o verso 16 também. Olha só, Atos 16, 16. E aconteceu que, indo eles à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro àquelas pessoas. Queridos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles vão sair para a oração. Eles estão a caminho da oração. Eles estão a caminho do lugar que eles iam orar. E a Bíblia diz que no meio do caminho aparece essa moça. E o dom de discernir espíritos entra em função, entra em ativação.
porque eles já estão a caminho da oração. O ambiente, a expectativa deles, eles já estão gerando ali. Nós falamos aqui que dos 9 dons, 8 deles precisa de unção, precisa de estar debaixo do poder, são operados por anjos. Somente o dom de línguas que não, você não precisa sentir o poder de Deus para orar em línguas. Mas aqui diz que eles já estavam a caminho da oração, já estavam indo para a oração. Você consegue sim imaginar o poder que já estava operando, a unção que já estava vindo sobre eles. E quando eles estão indo, o dom de discernir espíritos entra em ativação. E eles conseguem identificar um espírito de adivinhação. Queridos, é um dom extraordinário. Abra sua Bíblia também no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios 11, 14, olha só. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Querido, como que nós podemos identificar se o anjo do Senhor vem? Hoje as pessoas querem muito falar com o anjo. Eu vou dizer uma experiência para você. Há um bom tempo atrás, uma mulher falava muito com o anjo e conversava, passou anos falando com esse anjo. E muitas coisas não davam certo na vida dela. Ela conheceu um amigo meu e no meio de uma conversa que ele falou dessa mulher, o Espírito Santo falou comigo, me deu um discernimento no meu espírito. E eu falei para ele assim, diga para ela, perguntar para esse anjo e confessar que Jesus Cristo veio em carne. E quando ela perguntou para esse anjo, o anjo não respondeu. E aí eu falei para ele, manda ela repreender esse anjo e mandar embora, porque é um demônio. Queridos, olha só, mais de um ano sendo enganado, porque o demônio se transfigurou em anjo. E ela teve tanta facilidade em se relacionar, porque hoje as pessoas não querem gastar tempo para ter amizade com o Espírito Santo. Leva tempo. Ele não olha para a aparência, ele não olha porque você dobrou o joelho e está chorando. Ele olha para o seu coração. É necessário achar o nível certo, o perfume certo em você, para que ele se manifeste. Mas ela tentou se relacionar com o anjo e no final ela foi enganada. O dom de discernir espírito é uma ferramenta para esses dias. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos terão como comichões nos ouvidos. Outros darão ouvido a espíritos enganadores, a fábulas de demônios. Como que você pode se proteger disso? Porque a Bíblia diz que é possível que até os escolhidos sejam enganados. Queridos, nós precisamos estar alinhados e entrelaçados ao Espírito Santo, para poder discernir, identificar, estar atento ao que está se movendo, ao que está acontecendo. Nós precisamos ativar a unção profética. A Bíblia diz que existiam nos tempos antigos pessoas que conseguiam discernir os dias, os tempos e as estações. E nós precisamos voltar a ver essa realidade acontecendo. Nós precisamos voltar a ver. Deixa eu dizer algo para você que o Espírito Santo está me trazendo aqui. O dom de discernir espíritos, ele vai funcionar em você quando você estiver debaixo dessa graça, estiver em comunhão com o Espírito Santo. E você vai perceber que você vai em certos lugares e você sente peso, você sente opressão, você está no meio de pessoas que você se sente mal. O dom de discernir espírito, ele está dando sinais para você. Ele está identificando para você que algo está errado.
Ou quando você está na igreja e você sempre olha para uma pessoa e aquela pessoa não te cai bem. Parece que tem algo estranho acontecendo. O dom de discernir espírito está te revelando. Se você já teve experiências assim, deixe no comentário. Deixe no comentário o que você já passou, o que Deus já mostrou para você, já te revelou através do dom de discernir espíritos. Olha mais um texto poderoso aqui. No livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, nós temos uma história aqui de Safira e Ananias, que ambos tentaram enganar os homens de Deus. Eles falaram que venderam a propriedade por um valor e estavam mentindo. Mas o Espírito Santo já trouxe a eles a identidade. Já mostrou para eles, já trouxe a revelação da mentira. E nós sabemos que aquele que mente é filho do diabo. Queridos, preste atenção em algo. Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 13. Orocorenara coresi treleveshi tocorenara mandoria si treleleva sui garamache. Shebenego samanto combo samanagayanto combo samanagai. Lepende que ne fondi que assitele de corremanto e assitele plousa mandagai. Atos capítulo 13, do 8 ao 10, diz que, eu não vou ler o texto porque é um pouco grande, mas do verso 8 ao 10 do capítulo 13 diz que Elimas, o encantador, ele estava debaixo de uma mentira, de um espírito maligno, cheio do diabo na vida dele. E como que Paulo conseguiu ter esse discernimento? A Bíblia diz que ele fixou o olhar. Olha que chave extraordinária. Olha essa chave, pega essa chave nesta manhã, nesse dia. Você entra debaixo do poder de Deus. Vamos dizer que você está na rua, no mercado, na sua igreja. Você entra debaixo do poder, você chama a unção sobre você. E você vai pôr o dom para funcionar. Você vai colocar o dom de discernir espíritos para funcionar. Você vai começar a fixar os olhos em pessoas ou em objetos. Você vai fixar os seus olhos em pessoas e você vai desejar saber o que está por trás daquela pessoa. Qual espírito está operando por detrás daquela pessoa? Quando Paulo fixa o olhar naquele homem, o raio-x de Deus desceu. Oremasse, rebe, job de playa sure fork. Porque quantos lobos têm infiltrado hoje no meio das ovelhas? Quantos lobos têm infiltrado hoje no meio do povo de Deus? Deixa eu dizer algo para você, não se engane mais, não se iluda mais. É mais fácil você ser usado nos dons do Espírito Santo do que você manter a sua salvação. Porque a salvação é um processo. Você não lembra que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: eu curei, expulsei demônio, operei milagre, ressuscitei mortos no seu nome. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você que praticou iniquidade. Nós falamos sobre iniquidade. Iniquidade é a capacidade de você não sentir a necessidade de se arrepender. Você pecou, mas se você se arrepende, e deixa, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você consegue entender isso? Mas nós precisamos entender, querido, que esse dom vai nos fazer discernir se há lobos infiltrados dentro da igreja, se há perigo dentro da igreja. Nós precisamos ativar esse dom. E como que se ativa ele? Primeiro, você recebe imposição de mãos daquele que tem. Alguém que tem ora por você. E segundo, você começa a fazer o que Paulo fez. Você vai fixar o olhar e você vai desejar saber que espírito está operando atrás daquela pessoa. Eu quero ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 João.
1 João capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Amados, não creais em todo espírito, olha só, mas provai os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aí entra a chave, eu quero que você marque essa chave na sua Bíblia. Verso 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Nós precisamos buscar os dons. Nós precisamos buscar os melhores dons. E nós precisamos buscar o dom de discernir espírito. A senha no mundo espiritual é essa. Foi isso que eu falei para aquele homem, para repetir para aquela mulher. Pedir para aquele demônio que se transfigurou em anjo confessar que Jesus Cristo veio em carne. Você pode fazer isso, querido, quando você está buscando relacionamento e ouvir a voz do Espírito Santo. Algo falou com você, mas o que falou com você não te trouxe paz, não te trouxe estabilidade, mas te deu um comando. O que você pode fazer? Você pode simplesmente orar a Deus e falar assim: vós que falou comigo, vós que falou comigo, se foi de Deus, confesse que Jesus Cristo veio em carne. E se ela ficar muda, se ela murmurar, se ela não falar, você repreende. É uma direção que o Espírito Santo deixou para nós usarmos. Louvado seja Deus. Nós vamos falar agora também sobre o dom de línguas, o dom de variedade de línguas. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 2. O dom de variedade de línguas. Alante cosi and logi powerful and the road can fly. Mir havarge de hashi havarge de le hashemha. E maurende power fat and the roll there. Our midor fandi and the world can powerfy. And the li e bawandi ko subawande go te kemawente kelendiga su te plow for genauets elefai. Atos capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 7, ou melhor, até o verso de número 8. Preste atenção em algo. Queridos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quando o Espírito Santo veio sobre eles que estavam lá reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar, não somente em línguas, mas em variedade de línguas. E qual que é o propósito da variedade de línguas? O propósito da variedade de línguas, querido, é fazer com que Deus manifeste e transmita a mensagem. Faz parte dos dons vocais. Se você olhar o verso 7 e 8, diz assim: E todos estavam maravilhados, dizendo um aos outros: Não são todos eles galileus? Todos esses homens estão falando, pois estamos ouvindo cada um na própria língua em que nós nascemos. Queridos, preste atenção em algo. Naquele dia estava tendo uma festa, a festa do Pentecoste. Só deixa eu ver se eu acho aqui o texto. E olha só, naquele dia tinha partos, medos, elamitas, povo da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, forasteiros romanos, como prosélitos, os de Creta, os árabes. Queridos, havia mais de 10 povos ali. E cada um deles ouviu
eles adorar, glorificar Jesus na língua que eles haviam nascido. Eu já vi testemunhos da Ana Mendes Farewell, que várias vezes ela foi pregar e não tinha um tradutor. E ela falou que o Espírito Santo havia dado a ela tanto alemão, russo e outras línguas. E ela pregou na língua que aquele povo falava, sendo que ela nunca estudou. É uma capacidade de Deus. A variedade de línguas, querido, além de te transmitir mensagem para a pessoa, vai falar com a pessoa, vai edificar pessoas que falam naquele idioma, inglês, francês, alemão. Vai ser uma ferramenta de autoedificação na tua vida. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que Paulo vai dizer. Dou graças a Deus porque falo mais línguas do que vocês. É isso aqui que nós falamos. Você passar as 24 horas do seu dia orando em línguas. Você passar o tempo orando em línguas. Nós temos hoje um mestre, o apóstolo Cláudio, da Escola do Reino, e ele está fazendo uma campanha de 12 dias, 2 horas de oração em línguas. Queridos, isso é maravilhoso. Nós temos o pastor que já faleceu, Dave Robson. Ele orava de 8 a 12 horas sem parar em línguas. Isso aqui vai ativar, vai mover a pessoa. O dom de variedade de línguas, querido, é muito extraordinário. Você vai trazer mensagem para pessoas que você talvez nunca falou aquele idioma. É um sinal para pessoas. É um sinal para aqueles que não são crentes. É um sinal para aqueles que são de outros países. Um dos grandes sinais que Deus vai te levar a atravessar o Brasil, a atravessar os países, é Ele te dar variedade de línguas. E você ter a capacidade de orar tantas línguas celestiais, como as línguas do idioma da terra. Essa é uma chave para Deus poder te levar. Deus pode levar de outra forma, mas com esse dom ativado, queridos, ou ativar esse dom no ambiente, para que pessoas recebam mensagens na língua materna e creiam. O propósito é qual? É crer que o Senhor está fazendo isso, que o Senhor está liberando isso. Eu vou ler mais um texto com você aqui. Deixa eu achar esse texto, o livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Deixa eu dizer algo para você. É um direito seu. É um direito seu. O Pai reservou para você este dom extraordinário, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você ore em outras línguas. Hoje há muita dificuldade no meio da igreja, as pessoas não conseguem orar em línguas. E eu vou te dizer algo. A Bíblia diz que Felipe, ele vai para Samaria debaixo de muito poder, de muita autoridade, de muita unção. Acontecem sinais, prodígios e maravilhas. Mas você vai perceber que os samaritanos, eles não oram em línguas. O que aconteceu? Pedro e João teve que ir para Samaria. E quando eles colocavam as mãos, eles começavam a orar em línguas. Os samaritanos orando em línguas. Tudo por quê? Porque para você ministrar batismo com o Espírito Santo, eu vou explicar, na verdade é uma autoridade que a pessoa carrega para orar por outra. Mas eu vou te dar uma palavra para você se alegrar. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você que levantou a mão para aceitar Jesus, o Espírito já habita em você. Eu conheço pessoas que não oram em línguas,
mas já tem profecia, tem revelação, tem um dom, opera algum dom espiritual? Você consegue entender? Tem igrejas que infelizmente só vai dizer que você é batizado com o Espírito Santo se você manifestar línguas, mas as línguas não é a total evidência de um batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é eu levantar a mão e aceitar Jesus, que o Espírito vem morar em mim. Eu entro no processo do batismo, que também é assunto para outro dia. Mas deixa eu dizer para você, querido, é direito seu. É direito seu. Nós estamos fazendo esses vídeos, lançando esses vídeos. Eu vou deixar o meu telefone depois nos comentários. Você que tem buscado, você que procura orar em línguas e até hoje não conseguiu, eu quero dizer para você, é mais fácil do que você imagina. E se você nos permitir, eu quero orar por você. Eu quero liberar sobre a sua vida esta ativação, para que você ore em línguas, porque é um direito seu. Você crê em Jesus. Se você crê, você tem direito de falar em outras línguas. E eu quero ministrar a sua vida. Você que já ora em línguas, você que está assistindo esse vídeo, conhece pessoas que estão buscando, pessoas que já foram frustradas, pessoas que já ouviram tantas coisas como sobe para o monte, jejua, ora, pega o lenço do pastor, faz isso, faz aquilo e não recebeu. Tem pessoas que eu já orei, que pessoas falaram assim, eu não acredito mais. Eu já busquei tanto, já fui tanto atrás que não acredito. E eu falei para ela, me dá uma oportunidade. Quando ela abriu o coração, querido, a gente orou. E ela foi cheia do Espírito Santo e começou a orar em línguas. Eu quero que você mande esse vídeo para pessoas que estão buscando esse dom, buscando essa ativação. E eles vão ser cheios e vão orar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre mais um dom aqui. Louvado seja Deus. Oh, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Queridos, eu ia pular para o outro. O Espírito Santo me chamou a atenção para um texto. Atos capítulo 19. Muito obrigado Espírito Santo. Muito obrigado Espírito Santo. Atos 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, em nome de Jesus. Olha só, vou ler o verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, falavam em línguas e profetizavam. Oh! Queridos, Paulo colocou as mãos sobre aquelas pessoas. Ele gemasitir kalash birvar que tiasir gava shabargdemir alai shemerala se kavargadease. O texto de Atos 19 diz que os irmãos só foram batizados no batismo de João. Só foram batizados nas águas, nem sabiam que havia um Espírito. Uau! Mas quando Paulo colocou as mãos, olha para você ver, há uma autoridade. Quando ele coloca as mãos, eles começam a orar em línguas. Se não me engano, era 12 pessoas. Eles oram em línguas e começam a profetizar. Existem níveis do fluxo do poder de Deus. Há um vídeo no canal aqui. O primeiro fluxo mais forte é você tocar a pessoa, se você tem contato com ela. O segundo fluxo é você soprar. A Bíblia diz em João 20 que Jesus se apresentou, soprou sobre eles o Espírito e eles receberam. E o terceiro é um comando. Jesus se encheu do poder e disse Efatá, que quer dizer abre. Queridos, tanto por imposição de mãos quanto à distância, se você que não ora em línguas quiser, eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui, você vai me chamar. Nós vamos orar juntos e você vai orar em outras línguas e vai profetizar em nome de Jesus.
Mas antes também eu quero falar algo aqui, eu achei muito interessante. No texto de 1 Coríntios 14 e no texto de Judas, verso 20, existe uma palavra ali em grego, que é a palavra traduzida para edificação. Essa palavra em grego é oikodômio. Oikodômio. E essa palavra em grego significa promover crescimento. E lá vai. Promover crescimento em sabedoria, em amor, em graça, em santidade, em poder, em felicidade e em bênção. Queridos, olha isso. A palavra grega usada em Judas verso 20 e em 1 Coríntios 14 verso 4 e verso 2, que fala edificação, porque nós sabemos que aquele que ora em espírito se auto-edifica. O que você edifica? A palavra grega oikodômio significa promover crescimento, ou seja, promover, buscar crescimento, crescer em sabedoria, em amor, em graça, em santidade, em poder, em felicidade e em bênção. Só que ela também significa carregar ou abastecer. Queridos, olha que coisa extraordinária. O fato de você orar em línguas vai te trazer benefícios. Você vai orar a sabedoria de Deus. Deixa eu dizer para você algo que eu já vivi e vivo até hoje. Nós estamos orando em língua, e quando nós vamos trazer uma palavra, como esse ensinamento, trazer uma palavra, trazer uma revelação de Deus, ela desce pelo fato de você estar se auto-edificando. Você está se edificando, você está orando em línguas. Quando você vai tomar uma atitude de fé, você não tem dúvida. Você não tem, porque orar em línguas gera amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Há um dom também extraordinário, queridos. E é o último dom que nós vamos falar. 1 Coríntios 14, verso 5. 1 Coríntios 14, verso 5 diz: Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetiza, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Queridos, há uma necessidade de buscar a interpretação de línguas. Pouco se tem explorado e pouco se tem visto uma manifestação dessa. A interpretação de línguas. A interpretação de línguas, quando alguém se levanta. A Bíblia diz lá em Salmos, que diz assim: já não vemos mais os profetas, já não vemos mais os nossos sinais. Queridos, interpretação de língua parece que é raro, parece que são poucas pessoas. A religiosidade quer colocar como se isso é algo raro de acontecer. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, busque para interpretá-las. E quando você interpreta a língua, você pode interpretar a sua própria língua, ou você vai interpretar a língua de alguém que está orando. Queridos, os dons são presentes, são irrevogáveis. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Hoje não vemos muito a atuação deste dom, porque não há uma busca para este dom. As pessoas querem ver prodígios, sinais e maravilhas, mas o dom de interpretar a língua, ele vai edificar a igreja. Você vê que Paulo coloca no mesmo nível o dom de profecia e o dom de interpretar a língua.
Porque aquele que ora em línguas se auto-edifica. A profecia edifica a igreja. Fora a profecia, se você tiver interpretação de línguas, a igreja é edificada. E o propósito maior, queridos, de todos os dons, é que a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, seja edificada. Leba sui kendele vatui kenara asindere shebauendele ndego sendeke panti go venega sai. Eu quero te convidar agora, você que recebeu dons espirituais e pode até achar que você perdeu eles, que você não tem mais eles. Eu vejo aqui uma visão, querido, de pessoas agora correndo em um baú, em direção a um baú, abrindo este baú e pegando os dons que havia guardado. Oh, ralasui kenar rabasui dereche bedekepla. A Bíblia diz, querido, despertai o dom de Deus que há em ti, que foi dado através da imposição de mãos por meio da profecia. Não despreze o dom que há em ti. Eu quero que você vá agora, lembra do que Deus te usou, do dom que você carrega. Ainda que você não esteja operando, eu quero que você faça um ato profético. Pegue esse dom na mão, se foi o dom de interpretar a língua, dom de cura, dom de profecia, dom da fé, variedade de línguas, interpretação de línguas, não importa. Pegue esse dom. Você vai colocar no peito a sua mãe e vai dizer: Deus, seja ativado de novo. Seja ativado, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Como que eu reavivo esse dom? Eu começo a orar em línguas. Eu começo a ler sobre o dom, buscar sobre esse dom. Eu começo a lembrar de momentos que eu fluí nesse dom, que eu usei esse dom. E eu começo a pedir: Senhor, coloca fogo nesse dom. Coloca fogo nesse dom. E eu coloco em prática. Eu começo a usar. Vai orar pelas pessoas. Vai impor as mãos sobre as pessoas. Pessoas que têm um dom de revelação, queridos, orem em línguas. Jejue, peça a Deus revelação. Peça para Ele revelar as pessoas. Eu vou dar uma dica para você. Pegue o seu WhatsApp. Se encha do poder de Deus. Há um vídeo nesse canal aqui mostrando como que você se enche com o poder de Deus. Um dos primeiros vídeos. Quando você estiver cheio do poder de Deus, você vai pegar aquele dom que você não usava mais. Você vai dizer: Deus, eu quero usar esse dom agora, eu quero fluir nesse dom agora. Se é o dom de revelação, de visão, de profecia, você vai olhar para as pessoas que estão no seu WhatsApp, você vai rolar o dedo nas pessoas que estão no seu WhatsApp e você vai desejar saber algo. Você vai pedir para Deus te dar algo dessa pessoa. Ou sentimental, ou físico, espiritual, financeiro, o que ela está passando, o que ela está sentindo agora. E você vai ficar somente em espírito. Talvez você vai sentir ansiedade, angústia, desespero, alegria, tristeza. E você vai ver alguém vai vir na sua mente. Quando essa pessoa vir na sua mente, queridos, você vai pedir para Deus: Senhor, eu posso liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Deus vai te dar um texto, vai te dar uma direção, vai te dar um verso, uma palavra. E aí você vai pedir: Deus, eu posso ligar, posso mandar uma mensagem? Manda a mensagem para a pessoa dizendo: faz sentido para você isso, isso, isso? Faz sentido? Só para saber, faz sentido você estar sentindo isso? Queridos, eu não vou dizer errar, mas eu vou dizer, queridos, o dom ele tem que ser exposto, ele tem que ser lançado. Pedro e João teve a certeza que o homem ia levantar quando eles tiveram uma atitude de estender a mão. Você consegue ver isso? Estender a mão para um paralítico, para um coxo? Você estende a mão, já é o nível que você está dizendo: vai levantar. Então você tem que lançar o dom.
Não se preocupe, querido, em errar. Eu vou dar outra chave para você. Digamos que Deus te mostrou algo da vida de alguém. Você está sentindo. O que você vai fazer? Você vai procurar um lugar isolado e você vai imaginar que você está falando com aquela pessoa. E você vai dizer assim: assim diz o Senhor, tal, tal, tal. Se você sentir que a unção de Deus aumenta, o poder aumenta, a presença aumenta, é um sinal de que isso é uma revelação de Deus. Aí você vai até a pessoa e entrega, somente entrega. Deixa eu dizer algo para você, queridos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Primeiro eu preciso buscar os melhores dons. Quais são os melhores? Todos. E quando eu começo a fluir nesses dons, quando eu começo a operar nesses dons, eu vou interpretar aqui do jeito que eu entendo. Um caminho mais excelente vai ser mostrado. Que caminho que é esse? O caminho do amor, o caminho de operar cura, operar libertação, o caminho de entregar profecia através do amor. Às vezes você vai ficar limitado dizendo: eu não tenho tal dom, eu não opero em tal dom. Mas se o Espírito de Deus habita em você, e o filho que pede peixe recebe peixe, o que pede pão recebe pão, insistência e persistência, você vai gerar compaixão. Você vai gerar compaixão. Talvez você lembre de alguém que é usado nesse dom de maravilha, e você vai dizer: Senhor, eu peço agora, me empresta o dom e a unção que o fulano carrega. E você vai gerar compaixão pela pessoa, e você vai operar, querido, uma cura extraordinária. Uma cura extraordinária. Tem pessoas que eu conheço, uma irmã muito querida, eu vou até honrar o nome do vaso aqui, a pastora Odete. Queridos, ela recebeu uma graça de Deus, que dela estar perto das pessoas, e ela sente queimar, ela sente o corpo pegar fogo. O que é isso? É um anjo de cura que desce, e ela não precisa fazer nada. Ela não precisa chamar unção, não precisa carregar, não precisa mentalizar. Se ela sente o corpo queimar e tem uma pessoa ali, ela só pergunta: você está com dor? Não importa a dor ou problema. Se a pessoa fala: tô, ela pede para orar. Querido, a pessoa é curada instantaneamente, porque é uma graça de Deus. É uma graça que você não precisa chamar poder, você não precisa saber operar ou manifestar aquele dom. Você somente libera o que já está em você. Mas precisamos buscar os melhores dons. Deixa eu dizer algo para você. Há uma escala de 1 a 4, até mais. Mas sempre é isso: autoridade, unção, dons, operação e manifestação. Você não vai conseguir manifestar e operar se você não tiver o dom. Você não vai conseguir usar o dom se você não tiver o combustível, que é a unção. E você vai se sentir, na verdade, brecado. A Bíblia diz que Jesus, na casa dos irmãos, não conseguiu operar maravilhas e operou poucas curas, tendo que colocar as mãos. Mas quando ele sai e vai para as vizinhanças, para as circunvizinhas, as pessoas só de tocar nele recebem cura, só dele liberar uma palavra recebem cura. Por quê? Porque toda a unção está submissa à autoridade. E nisso eu digo para você: primeiro é a autoridade. O diabo, ele tem poder, mas não tem autoridade, não tem autorização para operar.
Se você trabalha debaixo de uma autoridade, se o seu pastor, ele é autoridade, mas ele entende a unção, o dom, o poder que está na tua vida e libera a autoridade para você. Todos os obreiros têm um fragmento, uma fração da autoridade que está sobre a vida do pastor. Você tendo a autoridade, você sabendo chamar a unção. Nós temos vídeos aqui como chamar a unção, como se carregar com o poder. Você carregando os dons espirituais que nós vamos impartir daqui a pouco. E você sabendo, queridos. A Bíblia diz lá em Tiago, se não me engano, juntai a fé ao conhecimento e ao poder. Fé, conhecimento e poder. Nós precisamos alinhar esses três. Ter fé, ter poder e saber operar no poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir para você gerar fome e gerar sede. Deseje agora os dons espirituais. Se for possível, deseje os 9 dons. Deseje todos os dons. Hoje nós falamos aqui, querido, sobre o dom de discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Gere fome, gere sede. O Espírito Santo concede a cada um como Ele quer, mas se você gerar fome e sede, Ele vai te dar. Senhor Espírito Santo, os dons que o Senhor me emprestou, Pai, os dons, as autoridades para operar, as manifestações e operações, eu libero sobre os teus filhos e filhas, Pai, e o desejo do meu coração é que eles cheguem mais longe e subam mais alto. O poder e os dons do Espírito Santo vêm agora sobre ti. 1, 2, 3, fogo, fogo! Dá para eles, Pai. Dá para eles, dá mais. Abre a visão deles, abre os céus sobre eles. O poder do Espírito Santo vem mais uma vez sobre vocês. Recebam. Unge eles, Pai. Unge eles com dons, poder e autoridade. Libera as autoridades espirituais. Libera as autoridades. Ai, jorei, assurra, lai, chobi, ande, plofi. O poder vem mais uma vez. 1, 2, 3. Fogo, fogo! Libera sobre eles dons, poder e autoridade. Libera sobre eles, Pai, dons, poder e autoridade. Alai jokala surge biande plende forca labaia subiande forque. Alancho canto re biante plos andere lebia forca la plove. Alancho col le plande gia surge bia forque. Mais unção, mais, Pai, enquanto a unção é liberada, os dons é liberado, as dores, as enfermidades vão saindo agora, o espírito de enfermidade, de aflição vai embora. Fogo, fogo! Lai jocala saia remitro le plende forque. Mais, Senhor, mais.
Mais, uma porção dobrada. Uma porção dobrada. Fogo, fogo, fogo. Receba mais. Oh, que os dons se apeguem aos teus filhos, Pai, e nunca mais se aparte deles, em nome de Jesus. Oh, shalom, shalom, queridos. Deus abençoe poderosamente.